pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do NovaFlix Júnior. Esse é o nosso episódio número 21. Caramba, faz tempo que a gente tá fazendo isso. Então beleza, agora eu estou aqui com o Jonatas e ele que vai explicar a brincadeira pra gente. Gente, então, a brincadeira de hoje é o seguinte, é uma mímica. Então aqui eu vou fazer as mímicas, vocês vão descobrir aí qual que é a palavra que eu tô tentando representar, pode ser? Pessoal, vamos começar então? Ó, isso aí, presta atenção. E aí, gente, conseguiram? A palavra era pintor. Presta atenção pra segunda, hein? Então, gente, conseguiram? A segunda palavra era telefone. Então lá, gente, bora pra terceira palavra, hein? Conseguiram? A terceira palavra era academia. E agora para a última palavra, a quarta palavra. E a quarta e última palavra era fotógrafo. E aí pessoal, gostaram da brincadeira? Conseguiram acertar as palavras aí que o Jonatas estava imitando? Tomara que sim. Pessoal, eu queria começar lendo um poema para vocês. Olha só que poema interessante. Havia um homem, cego e teimoso. Todos percebiam que ele era mentiroso. Recusando toda ajuda, declarou com ironia: "Não preciso de ninguém. Serei eu, meu próprio guia." Sem bengala, sem cachorro e sem pedir a mão, ele mesmo se enganou com sua própria solidão. Todos ao redor tinham pena de sua vida. Pessoa arrogante que vivia atrevida. Havia outro homem, cego e teimoso. O pai percebeu como era mentiroso. Recusando sua ajuda, declarou com ironia: "Não preciso de ninguém. Eu serei meu próprio guia." Sem o Espírito Santo, sem a palavra ou oração, ele mesmo se enganou, caminhando à perdição. O Pai no céu viu, tinha pena de sua vida. Pessoa arrogante que morreu atrevida. Nesse poema, nós temos a história de dois homens. O primeiro homem, ele era cego, ele não conseguia enxergar. E para piorar a situação, ele era muito teimoso. Ele não aceitava receber ajuda nenhuma.
nem de bengala, ele não queria bengala, ele não queria um cachorro para ajudar ele a achar o caminho, nem que ninguém pegasse na mão dele para ajudar. Então imagina, um homem que é cego e não quer ajuda nenhuma, adivinha o que aconteceu com ele? Ele acabou se perdendo. E no fim das contas, ele também acabou sozinho, porque ele era orgulhoso, ele não queria ajuda de ninguém. O outro homem, ele também era cego, mas não eram os seus olhos que não conseguiam enxergar. Ele era cego espiritualmente. E ele também era teimoso. Ele achava que conseguia sozinho e não precisava da ajuda de Deus. Ele não orava, ele não lia a Bíblia e nem queria a ajuda do Espírito Santo. No fim das contas, ele também acabou perdido. Essa história nos ensina que mesmo depois que nós entregamos a nossa vida para Jesus, nós continuamos dependendo totalmente de Deus. Nós precisamos da ajuda de Deus para estarmos mais perto dele. Precisamos de ajuda para vivermos uma vida que agrada a ele. Precisamos de ajuda para tomar decisões que agradem a Deus e assim por diante. Provérbios, capítulo 3, versículos 5 e 6, diz exatamente isso para nós. Diz assim, confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Provérbios 3, 5 e 6. Em primeiro lugar, o que esse texto nos ensina é que nós não podemos confiar em nós mesmos. Não podemos fazer como aquele cego que sempre achava que não precisava de ajuda. Ao contrário, nós precisamos sempre reconhecer que nós somos cegos, somos fracos e totalmente dependentes de Deus. Jesus disse que sem a ajuda dele nós não conseguimos fazer nada, nadinha de nada. Para tudo nós precisamos da ajuda de Jesus. Em segundo lugar, esse versículo nos ensina que nós precisamos depender de Deus sempre, em tudo aquilo que nós fizermos, e confiar nele de todo o nosso coração. Porque quando nós fazemos isso, Deus nos guia e nos mostra o caminho que nós devemos seguir. Mas se nós confiarmos em nós mesmos e não pedirmos a ajuda de Deus, vamos terminar perdidos, igual aquele cego da história que a gente ouviu. Mas como é que nós fazemos isso? Como é que nós dependemos de Deus? Existem várias maneiras de fazermos isso. Uma delas é por meio da oração, pedindo para que Deus nos ajude a estarmos mais perto dele, a vivermos uma vida que agrade a ele, pedindo orientação quando temos que tomar alguma decisão, pedindo ajuda quando estamos sendo tentados a cometer algum pecado, pedindo ajuda para vencermos um pecado com o qual estamos lutando sempre e assim por diante. Nós também podemos depender de Deus por meio da palavra dele, por meio da Bíblia. E a gente faz isso, por exemplo, lendo a Bíblia para que a gente ame a Deus cada vez mais, e não tentando manter o nosso amor por Deus sozinhos, buscando saber como nós podemos agradar a Deus e qual que é a vontade de Deus por meio da Bíblia, decorando versículos para que a gente consiga permanecer fiel a Deus quando a gente estiver sendo tentado a pecar. E não é só isso. Quando nós oramos e quando nós lemos a Bíblia, o Espírito Santo de Deus está sempre nos ajudando, porque mesmo isso nós não conseguimos fazer sozinhos. Então, peça a ajuda de Deus até mesmo quando você for orar e quando você for ler a Bíblia. Agora é hora da gente pensar um pouquinho sobre esse assunto. Vocês vão ter que fazer o seguinte: leia João, capítulo 15, do versículo 5 até o versículo 8, e João, capítulo 16, do versículo 12 até o versículo 15. Quais são algumas das maneiras pelas quais Deus nos guia?
Agora nós vamos orar. Então feche os seus olhos e ore junto comigo, tá bom? Senhor, nos perdoe, Pai. Nos perdoe porque muitas vezes nós tentamos viver a nossa vida sem pedir a ajuda do Senhor. Nós achamos que nós conseguimos sozinhos. Por favor, Pai, nos ajude a depender do Senhor sempre, todos os dias. E muito obrigado porque o Senhor nos ama e porque o Senhor é fiel. O Senhor sempre nos ajuda quando a gente pede. Em nome de Jesus, amém. Pessoal, hoje nós vamos começar a decorar mais um versículo. Vocês estão preparados para isso? O versículo é o seguinte: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Provérbios capítulo 3, versículo 5. E agora é hora do desafio da semana. Na nossa vida nós temos que tomar decisões o tempo todo, não é verdade? Então, o desafio dessa semana é o seguinte: na próxima decisão que vocês tiverem que tomar, vocês vão ter que orar pedindo o direcionamento de Deus para Deus ajudar vocês, tá certo? Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!